Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e neste devocional nós continuaremos a refletir sobre a Palavra de Deus. O nosso devocional de número 73 foi um especial em comemoração ao Dia da Bíblia, que aconteceu no último dia 13, segundo domingo de dezembro. E ali naquele devocional eu falei algumas coisas que tornam a leitura da Palavra de Deus crucial. Então agora, a partir deste devocional, eu gostaria de pegar ali duas questões que eu citei e assim continuar pensando na importância da Palavra de Deus na nossa vida. O primeiro ponto, então, você lembra ali que em João capítulo 3, o Senhor Jesus fala para Nicodemos e explica ali que o homem precisa nascer de novo para pertencer ao reino de Deus. Você tem ali em 2 Coríntios 5,17 que Paulo fala que quem está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E também você vê Paulo também nos chamando para desenvolver a nossa salvação ali em Filipenses capítulo 2, versículo 12. E todas essas cenas são aspectos, são momentos e são fatos que são importantes para a vida daquele que se converteu. E o ponto que eu destaco aqui é que quando alguém nasce de novo, passa pelo processo do novo nascimento, quando alguém se torna uma nova criatura, quando alguém tem o desejo por desenvolver a sua salvação, é previsível e é natural que esta pessoa vai ter uma sede, uma fome, um desejo pela palavra de Deus. E este desejo, essa fome, essa sede, é algo que ao mesmo tempo vai confirmando na vida da pessoa a sua conversão genuína. E a palavra de advertência que eu já falei no vídeo anterior, e eu gostaria de repetir aqui também, é que algumas vezes nós vemos pessoas que não demonstram nenhum desejo pela leitura da palavra, nenhum desejo em ser transformado de fé em fé. Esse pelo menos é um julgamento que fazemos ao olhar e ao conviver com a pessoa. Nós vemos que a pessoa nunca tem uma palavra na sua boca, uma palavra das Escrituras. O tipo da sua conversa vai então demonstrando que ela é uma pessoa distante da leitura da palavra. E o ponto então que eu coloco e como uma advertência é que quando isso acontece, nós devemos ter atenção e ter uma preocupação e nos perguntar se de fato nós somos convertidos. Porque no mínimo, se essa pessoa é convertida, ela será um crente nanico, um crente sem desenvolvimento. Ou na pior das hipóteses, essa pessoa ainda não é convertida. E é possível que ela esteja enganada a respeito da sua própria conversão. Por quê? Porque ela se sente segura por estar na igreja, por participar da programação, por ter sido inclusive batizada, por inclusive participar de ministérios na igreja, mas a ausência do desejo da leitura da palavra é algo que deve nos preocupar, é algo que deve acender aí uma luz de alerta para que nós avaliemos se de fato nós nascemos de novo. E se você acha essa questão um pouco exagerada, eu quero lembrar aí para você das palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, lá no verso 22, quando fala assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então note aqui que pessoas que inclusive trabalhavam supostamente para o Senhor Jesus,
provavelmente dentro de uma igreja local, dentro de um ministério, e surpreendentemente o Senhor Jesus vai falar assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então esta é uma palavra de advertência, e vamos lembrar também da palavra do Senhor Jesus, que ele fala que no seio da igreja haverá o joio junto com o trigo. Então, eu pessoalmente me preocupo com as pessoas que estejam, porventura, sinceramente enganadas, pensando que por estar ali cumprindo os rituais religiosos, ele esteja salvo. E a ausência de aspectos importantes na vida cristã, como a leitura da palavra, como uma busca genuína por Deus em oração. Aqui nós estamos falando apenas na leitura da palavra, nesse desejo pela leitura da palavra, nesse desejo de crescimento espiritual, nesse desejo de ser renovado pelo Espírito e pela palavra. Quando essas coisas estão ausentes, é importante que haja uma preocupação e uma reavaliação da verdadeira conversão. E não estou dizendo que serão estas coisas que garantirão a nossa salvação. A nossa salvação vem mediante a graça do Senhor Jesus, que morreu numa cruz por cada um de nós, e pela fé que Ele implanta no nosso coração, nós então nos entregamos a Ele e confessamos ao Senhor Jesus como Senhor, como Salvador. Mas o que eu estou dizendo é que o desejo pela palavra, ela vem então confirmar esta nossa decisão. E o segundo ponto, então, a palavra de Deus é crucial para que nós vivamos em novidade de vida. Senhor Jesus, a palavra nos chama a viver em novidade de vida. E esta palavra aqui, nos chamando para uma novidade de vida, nós encontramos ali em Romanos capítulo 6, verso 4, quando Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então aqui o chamado é para que andemos em novidade de vida. Agora, é crucial para que andemos em novidade de vida a leitura da palavra. Porque quando nós nos convertemos e nos tornamos nova criatura, nós temos que iniciar um processo de se despojar de velhas coisas e nos revestir de novas coisas. Esses dois pontos são assunto para um outro devocional. Mas aqui eu quero dizer que neste movimento de despojar e de revestir, nós começamos uma vida nova e uma vida de novidade. Uma vida de novas expectativas, uma vida de novas surpresas, uma vida de novas descobertas, descobertas do Deus que agora adoramos, descoberta a respeito do cuidado que Deus tem com cada um de nós. Vemos na palavra que Deus tem um cuidado e nos conhece de forma especial. Vemos na palavra que o Senhor Jesus se faz como um pastor de ovelhas para cada um de nós. Vemos na palavra que o Senhor nos protege contra todo mal, que o Senhor nos abençoa. E na descoberta dessas novas coisas pela palavra de Deus, nós podemos ter uma vida com novidades, viver novidades de vida. E é muito interessante porque, através da palavra, nós descobrimos que mesmo quando nós estamos passando por situações difíceis na vida, este ano, por exemplo, foi um ano extremamente difícil para todos, para cada um de nós, e para alguns em especial, por conta dessa pandemia que já vivemos lá desde janeiro, fevereiro ou março, quando esta pandemia se intensificou no Brasil. E talvez você que está assistindo agora perdeu um ente querido, um amigo,
um conhecido próximo, e este ano tem sido difícil para cada um de nós. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos lá, por exemplo, nas histórias do Velho Testamento, que Deus, ele não só intervém na história, ele produz a história. Porque quem intervém na história é quem está fora dela e intervém. Mas Deus, ele escreve a história. Nós tomamos ciência disso através dos relatos no Novo Testamento, no Velho Testamento, nas histórias que temos ali. E nós então sabemos que Deus, ele tem o controle de toda essa situação. E a palavra vai nos garantir que mesmo nos momentos de aflição, de provação, de dificuldade, nós podemos ter a expectativa de que Deus venha ao nosso encontro para resolver a nossa questão. E isto produz em nós um viver em novidade de vida. Também há um outro aspecto mais escatológico que também nos traz este sentimento de viver uma novidade de vida, que é viver pela expectativa de uma promessa que está na palavra, que é que Cristo ainda voltará. Certamente você já vivenciou quando você estava na expectativa de alguma coisa que você sabia que ia acontecer. Por exemplo, quando o jovem está ali completando os seus 18 anos e vive a expectativa de que agora vai poder tirar a sua habilitação, ou a expectativa de que agora ele pode comprar o seu primeiro carro, ou a expectativa de um passeio, de uma viagem. E viver a expectativa nos traz vida, nos traz alegria, regozijo. E nós podemos então viver nesta alegria, nesse regozijo, nesta novidade de vida, porque a palavra nos garante que Jesus um dia voltará. E nós então podemos pensar, quando Jesus voltar, quando os nossos corpos forem transformados, quando nós formos levados às alturas, ao encontro do Senhor Jesus, quando nós estivermos caminhando, vestidos de branco, ao lado de Jesus, todas são promessas que estão na palavra de Deus e, portanto, eu preciso ler a palavra para eu viver em novidade de vida. Então aqui a minha palavra para te empolgar cada vez mais a ler a palavra, te empolgar cada vez mais a estudar a palavra com avidez, com desejo ardente, como diz Pedro, para que você possa crescer cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus e que você possa ser aquela árvore frutífera, frondosa, plantada junto aos ribeiros de água, como fala ali no Salmos 1, não é? Então aqui eu quero concluir com o Salmo 119, 11, que diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então que Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo devocional.